Meus amados, vamos fazer uma conexão com o grande eu sou? Para isso, precisamos entender quem ele é e quem nós somos nele. Bem, estamos lendo juntos o livro Eu Sou Possível nas Impossibilidades, de Marcelo Rocha. Meu nome é Kelly e eu estou muito feliz por ter você aqui no meu canal. Eu não lerei as referências dos versículos bíblicos mencionadas no livro, mas postarei em imagem e recomendo, assim como o autor, que você as leia e até mesmo as marque na sua Bíblia. O capítulo de hoje é intitulado Eu Sou o que Sou, capítulo 5. Este é o caminho, andai nele. Você percebe na palavra o cuidado das declarações de Jesus sobre si mesmo, e sobre o Pai, e sobre o Espírito Santo? Jesus mencionava com muito cuidado quem é, de onde vem, para onde vai, quem está nele e quem o instrui. Para Jesus, suas declarações eram muito importantes, por isso declarava com assertividade e constância a sua identidade, para que zelosamente não houvesse dúvidas da sua natureza. Nota do autor: a palavra assertividade deriva de acerto, com 2 S's mesmo. Significa uma proposição decisiva. Assertivo é quem afirma algo de maneira categórica, com firmeza e objetividade. Expressa com segurança e decisão suas palavras. Demonstra autoconfiança. É uma competência emocional definida sobre uma posição clara e determinada de alguém. Ou seja, não fica em cima do muro, nem gagueja. Ser assertivo não significa que a pessoa esteja certa ou errada, mas indica que a pessoa anuncia e defende as suas ideias com vigor e respeito pelo ouvinte. Aqui faremos uma conexão com o Eu Sou. Segundo o original hebraico da Torá, a tradução mais correta dessa declaração seria: eu serei o que você precisar que eu seja. O que faz muito sentido, já que Deus se apresenta todos os dias como o que necessitamos que Ele seja, para resolver nossas contradições. Encorajo enfaticamente que você veja dessa maneira. Assim, conseguirá ver Deus como Pai quando precisar de um instrutor, como médico se estiver enfermo, como pastor caso esteja sem direção, como consolador no meio da aflição, e por aí vai. Deus quer um relacionamento conosco, portanto se apresentará de acordo com o que precisamos para solucionar as nossas adversidades. Sendo assim, Eu Sou o que Sou é um bom nome para esse estudo. Eu sou porque Ele está em mim. Você já se deparou com situações em que você teve que afirmar eu sou para mostrar certeza de quem você acredita ser? O quanto você crê no poder de ser feito filho de Deus? E que é co-herdeiro de Cristo em um mesmo testamento, em uma nova aliança, em que Deus se apresenta como Pai? Somos mais que vencedores, não por nossa própria força, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, pela palavra de reconciliação transfigurada em Jesus. Quanto mais de Jesus absorvermos, mais de seu Espírito resplandeceremos. Quanto mais resplandecermos a Ele, menos de nós existirá. E ao deixarmos de olhar para nós mesmos, desembaçamos a visão distorcida a nosso respeito pelos enganos do orgulho. E não tropeçaremos em nossas falhas. Com isso, olharemos mais para Jesus e transporemos barreiras e montanhas que tentam nos impedir de seguir adiante. Teremos força, coragem, ousadia e estratégia para desafiar os gigantes que nos olham diariamente como pequenas e frágeis criaturas. Nessa imagem, o surpreenderemos com nossa estatura aumentada por nossa fé, em demonstração convicta de quem somos em Cristo, enraizados em Jesus. É nessa mesma assertividade demonstrada por Jesus que confiamos em sua presença em nós. Não apenas por sermos escolhidos, mas por ousarmos entrar no trono da graça, ao escolhermos confiar e segui-lo.
Jesus disse: Eu sou o caminho. Portanto, temos certeza de sermos guiados por um caminho estreito e apertado e nos mantemos firmes na direção que devemos seguir. Não nos desviamos para a direita nem para a esquerda, porque mantemos os olhos fixos nele, que nos orienta. Só há um caminho para encontrarmos a graça que nos redime de nossas faltas, e é nesse caminho que conseguimos enxergar as metas e objetivos traçados para nós. É uma visão clara e focada que nosso propósito de vida é determinado. Na parábola do filho pródigo, Jesus nos ensina que o pai não nega a vontade do filho e dá a ele o que pediu e o deixa se frustrar em suas ações. Por isso, fica na expectativa de sua volta. Isso é demonstração de sabedoria, porque o pai compreende a imaturidade do filho e o deixa seguir seus próprios caminhos para que ele aprenda a obediência por aquilo que padecer. Foi, portanto, na dificuldade que o filho esbanjador aprendeu a valorizar o que já possuía por herança e voltou para o pai, na fé, confiando no que havia de vir. O pai jamais perdeu a esperança do seu retorno e todos os dias insistia em vigiar o único caminho possível de volta a casa, até que viu o filho ao longe e, não se contendo mais, correu para recebê-lo. Essa é a visão do Pai sobre nós, como filhos pródigos. Receber-nos e abraçar-nos de volta a casa, com nossa posição de filhos assegurada, sem lembrar dos nossos erros e escolhas duvidosas. Porque o Pai entende que com as dificuldades alcançamos amadurecimento. O filho reconheceu ter cometido o erro de buscar um atalho, saindo do caminho. Porém, a demonstração de arrependimento por se sentir imerecedor de ser chamado filho trouxe alegria ao pai em seu retorno. Nessa compreensão, o pai o recebe na graça de um amor incondicional e restaura a posição de seu filho em seu coração, consolando e abraçando com orgulho o que se havia perdido e estava morto. Se alegrou com todos num festejo de felicidade, porque seu filho foi encontrado e ressuscitou. Seu amado estava com ele novamente. Crescido e maduro, e esquecendo as escolhas erradas, deu ao filho uma nova aliança em substituição à velha perdida. Mas voltando às declarações de Jesus, cuidadosamente ele mencionava sua condição e partilhava com aqueles que o seguiam para que a decisão de viver em fé fortalecesse seus espíritos. Em toda a Bíblia, nos deparamos com as certezas de Deus sobre quem Ele é e sobre a criação. Deus não trabalha no acaso, Ele faz tudo em confiança de sua identidade e faz questão de que todos saibam disso. O Senhor, em Êxodo, capítulo 3, chama Moisés para uma missão impossível para qualquer um. Porém, seguro das habilidades em Moisés, Deus não duvidou das possibilidades, apesar de Moisés ter hesitado. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me questionarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, aquele que se apresenta de acordo com a sua necessidade. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. É interessante essa afirmação, eu sou, porque Deus a usa por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para o nosso conforto. No Novo Testamento, Jesus assume essa mesma postura com declarações do tipo: Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Alfa e o Ômega, e tantas outras declarações. E assim, espera o mesmo de nós. No momento em que nos chama de luz do mundo e sal da terra, bem como quando nos dá a posição de herdeiros com Ele. Sim, eu declaro com confiança: eu sou luz,
eu sou sal, eu sou filho. O eu sou revela a presença de Deus em Jesus e para nós nos apresenta como imagem e semelhança deles. É nossa identidade. Temos, portanto, que ter cuidado com declarações negativas sobre nós mesmos, porque quando fazemos pouco de nós, apenas expomos uma falsa humildade por negar a nossa origem. Se olharmos para nossas faltas mais do que para o bem que habita em nós, nos tornaremos inúteis e sem visão. Como aconteceu ao povo de Israel em Números, capítulo 13, à beira de entrarem na terra prometida, se enxergaram como gafanhotos diante dos filhos de Anak e por falta de fé se tornaram fracassados e andarilhos pelo deserto, sem rumo e sem ter onde descansar, até que toda essa geração morresse. Entendam bem, 12 líderes foram escolhidos em suas tribos, espiaram a terra e encontraram maravilhas, tal como Deus havia prometido. E levaram exemplos como prova de que era uma terra que manava leite e mel. Porém, 10 deles ficaram assustados com o que viram em seus moradores e pregaram a todo o povo as suas dúvidas, como se sentiram diante da aparência forte e grande desses habitantes. Pela falta de visão sobre as promessas de Deus, se deixaram levar por pensamentos errados. Eles tiraram os olhos da herança que estava além do horizonte e puseram no que estava ao alcance de suas vistas. Aceitaram os enganos lançados em suas mentes de que eram como gafanhotos diante deles e acharam que eles assim também os viam. Aí está o sofisma, que não sendo vistos por ninguém ao espiarem a terra, assumiram que os habitantes os enxergavam da mesma forma. Caíram na cilada criada pelo inimigo para que duvidassem do poder de Deus e, com isso, trouxeram temor ao povo de Israel, que se recusou a entrar na terra. Apenas Josué e Calebe tiveram a visão correta de Deus e, se posicionando no eu sou capaz em Deus, foram os únicos de sua geração a conquistarem a terra 40 anos depois. A lição aqui é que não podemos aceitar contradições sobre o que Deus nos promete, porque não importa as condições em que nos deparamos ou enxergamos, porque Deus tem os caminhos mais altos do que os nossos e nos capacita mediante o que Ele propõe e não com o que temos. Não podemos tentar moldar alguém pela maneira como pensamos, pois escolhas são pessoais. Mas podemos desenvolver pessoas em suas próprias escolhas através da palavra viva em nós, como espelho de Jesus. É fascinante ver o desabrochar de alguém em suas ideias pessoais, com seus próprios recursos internos e a sua maneira. Precisamos apenas ajudar as pessoas a conhecer sua identidade em Deus e mostrar os talentos escondidos em si mesmas. Somos imagem e semelhança em aperfeiçoamento nele. Infelizmente, algumas pessoas entram na autossabotagem ou autocondenação e acabam por se retrair justamente por não terem conhecimento dos talentos que Deus lhes deu como potencial próprio através de capacidades e habilidades nele. Simplesmente se escondem nas repressoras frases: eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Isso em si já é contraditório, porque a palavra de Deus nos afirma que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, ainda que todas as coisas me são lícitas, contudo, nem todas as coisas convêm, e que não posso deixar elas me dominarem, ou que nem tudo edifica. Devo escolher de acordo com o que Deus me diz para fazer, sustentado pela fé, e nossa capacidade está na fé. A verdade é que o que nos derruba são as influências exteriores que nos desprezam e nos diminuem, e passamos a acreditar nelas como se fossem verdades.
Com isso, não damos chances para o desabrochar de nossos talentos. É preciso conhecimento, aceitação e valorização do eu sou em Cristo. Eu posso em Cristo. Eu estou em Cristo para crescer em sua própria identidade. Por isso, o desafio não é atingir pessoas de acordo com as maneiras do mundo, mas sim revelar a essas pessoas recursos internos, ideias, pensamentos, vontades e desejos construídos por um Pai que nos quer bem, para levá-las a opções sólidas, a tomarem decisões efetivas em suas próprias escolhas. Mas para isso, precisamos crer no que Ele nos diz que somos. Não se trata de certo ou errado, mas sim de identidade individual, porque Deus lida individualmente conosco, com o que estamos dispostos a dar. E então Ele define propósitos em nossas vidas. Eu oro para que a palavra com que me alimento diariamente me leve a essas escolhas direcionadas pelo coração, no espírito entregue a Deus para trazer outros à vida generosa e abundante nele. Que Deus te abençoe e te mantenha se revestindo de assertividade sobre a afirmação do eu sou. Gente, que estudo maravilhoso! Eu vou deixar uma citação aqui para afirmar o que nós estudamos. Qual citação você escolheria? Deixe nos comentários para mim. A que eu escolhi foi essa. Entendam bem, 12 líderes foram escolhidos em suas tribos, espiaram a terra e encontraram maravilhas como Deus havia prometido, e levaram exemplos como prova de que era uma terra que manava leite e mel. Porém, 10 deles ficaram assustados com o que viram em seus moradores e pregaram a todo o povo as suas dúvidas, como se sentiram diante da aparência forte e grande dos habitantes. Pela falta de visão sobre as promessas de Deus, se deixaram levar por pensamentos errados. Eles tiraram os olhos da herança que estava além do horizonte e puseram no que estava ao alcance de suas vistas. Encontro vocês aqui para a leitura do capítulo 6. Um beijo no seu coração. Tchau!